direção do Espírito, esse momento foi Deus que direcionou a nós. E nessa manhã eu quero dar seguimento àquilo que nós começamos a falar, a ministrar na semana passada, sobre essa sã doutrina que nós precisamos tê-la em nosso coração. Então eu quero que você abra comigo. Obrigado. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Eu quero saudar bem-vindo o meu sogro, o pastor Walter Bastos, pastora Ângela. Sempre é uma alegria tê-los aqui conosco. Semana que vem o pastor vai estar ministrando para nós. Todos vocês que nos visitam também, sejam bem-vindos. 1 de Timóteo 4,16. O texto bíblico nos fala: fique atento ao seu modo de viver e a seus ensinos. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Senhor Deus e Pai, que nessa manhã o nosso coração ele venha estar aberto para a Tua palavra, que ela caia, Senhor amado, em uma terra fértil do nosso coração, e que Teu Espírito me possa dar sabedoria para comunicar aquilo que o Senhor tem para trazer a cada coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Nós lemos aqui uma epístola de 3 que nós chamamos de epístolas pastorais. O apóstolo Paulo, ele as escreveu principalmente a Timóteo quando estava à face da morte. Então, Paulo escreveu essas cartas no final da sua carreira. E quando nós olhamos esses 3 livros da Bíblia, 1 de Timóteo, 2 de Timóteo e Tito, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo tinha uma grande preocupação em todas as 3. E a preocupação do apóstolo era que os pastores, para quem ele escrevia, para quem lesse essas cartas, permanecessem fiel à sã doutrina. Essa era uma preocupação que o apóstolo Paulo tinha. Tanto é que ele fala, se eu não me engano, é na Revista Atualizada, Paulo, a versão fala o seguinte: permaneça fiel à sã doutrina. Então o apóstolo Paulo, ele tinha o dever de fazer com que aqueles que ensinavam a palavra, os mestres que ensinavam ao povo, permanecessem fiel à sã doutrina de Deus. E conforme os relatos dessas epístolas, dessas cartas paulinas e também de outros apóstolos, nós vamos perceber que existiam falsos mestres que corrompiam aquilo que era são e verdadeiro. Nós vamos ver Pedro combatendo os gnósticos, aqueles que falavam que de fato não existia um corpo de Cristo, que Jesus ele não tinha um corpo, era apenas um espírito. Paulo combate aqueles que não acreditavam na ressurreição. Paulo combatia aos Gálatas aqueles que eram legalistas. Então haviam naquele tempo muitos que queriam corromper aquilo que era verdadeiro e que Jesus havia deixado para a sua igreja. E quando nós vamos olhar os tempos atuais, eles não são diferentes. Eram crentes que estavam dentro das igrejas, ouviam a palavra e não se arrependiam dos seus pecados. Quando nós vamos olhar na epístola de Tiago, ele fala aquilo que nós conhecemos. Ele diz para a igreja: não sejam apenas ouvintes,
mas pratiquem aquilo que vocês estão ouvindo. Nós vamos olhar também, o texto bíblico nos fala que Jesus ele era seguido de multidões e dos discípulos. E a palavra era eficaz não na vida das multidões, porque as multidões eram apenas curiosos, que queriam ver o que Jesus estava fazendo, que queriam comer porque estavam com fome. Não uma fome espiritual, mas fome carnal. Jesus multiplicava os pães. Jesus dava o alimento para eles. Então sempre existiu e continuará existindo aqueles que não querem de fato a palavra, mas só querem os benefícios que a palavra pode trazer na sua vida. Então por isso que Paulo, ele se esmera em ensinar os pastores, exortar os pastores, dizendo: sejam fiéis à doutrina que nós passamos para vocês e que aprendemos de Jesus. 2 de Timóteo 4, 2 e 3 nos fala o seguinte: Paulo falando a Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Ele continua dizendo: olha o que um verdadeiro pastor precisa fazer. Ele fala o seguinte: corrija, repreenda, encoraja com paciência e bom ensino. Preste atenção. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Era assim no tempo dos apóstolos e é assim nos dias de hoje. Então nós precisamos estar atentos. E sabe o que salta os meus olhos? Que não era apenas nos dias de Paulo que falsos mestres queriam corromper aquilo que era saudável. Porque sã vem de saudável, aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que faz bem. Então não era apenas nos dias de Paulo que falsos mestres queriam corromper aquilo que era saudável. Nos dias de hoje, cada vez está mais evidentes. São em todas as camadas da sociedade, meu irmão. A corrupção nas famílias, querem mudar os tipos de família, querem fazer com que nós venhamos a aceitar sexo antes do casamento. O pastor Walter me disse ontem algo que uma vez, há um ano atrás, no meu escritório, quando ele era lá embaixo, um jovem sentou e disse: eu não aceito, eu não falei isso para o senhor ontem. Não, casamento o pastor não precisa abençoar, casamento não tem que ir lá no cartório. Ele disse o seguinte: eu fiz sexo com a pessoa, eu já casei com ela, isso foi na minha frente. Ele falou, eu falei assim: cara, vai criar vergonha na tua cara, rapaz. Onde que tu viu isso na Bíblia, homem? Então, gente, falsos mestres querem corromper aquilo que é saudável, aquilo que Deus deixou para nós como seus mandamentos. E agora eu quero que você preste atenção. Tudo aquilo que não é saudável é doente, e tudo aquilo que é doente é fraco. Então, nos dias de hoje, existem dentro das igrejas pessoas fracas e doentes, porque não são fiéis ao ensino. Por causa delas também, mas por causa de homens, como eu falei a semana passada, que só pregam o que é bom, que só prega que todas as muralhas intransponíveis serão derrubadas, que só prega que o seu bolso vai estar cheio de dinheiro. Mas nós sabemos que isso não é uma verdade quando nós olhamos para dentro de uma realidade, meu irmão. Será que se o Senhor Jesus colocar uma enfermidade na sua casa, em algum lugar, e ela não for curada por Ele, e levar à morte, será que ainda você vai ter o coração do Senhor? Se você estiver nessas doutrinas levianas, é claro que não. Mas se você estiver firmado no Senhor,
pode acontecer qualquer coisa, como Paulo fala aos Romanos, no capítulo 8, nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra coisa, altura, profundidade, peste ou nudez, poderá me separar desse amor. Porque está firmado em uma doutrina que é saudável. Eu vou mostrar para vocês isso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 até o 25. Paulo, ele fala sobre a doutrina, o sacramento que nós acabamos de fazer agora, sobre a ceia do Senhor. E ele fala que tudo aquilo que ele passa para a igreja, ele aprendeu do Senhor. Primeiro, Paulo aqui ele não está testificando uma doutrina de Cristo, porque Cristo não precisa que as suas doutrinas sejam testificadas. Ele está apenas dizendo, eu aprendi do Senhor, e agora eu passo para vocês. E daí ele fala, ele cita o que eu li, o que Marcos escreveu, o que Mateus escreveu, mas o que me chama a atenção é o versículo 30, do capítulo 11. Ele fala o seguinte, entre vocês existem pessoas fracas e doentes, porque estão sentando na mesa do Senhor, não vivendo a sã doutrina. Esse era um dos problemas da igreja de Corinto. Eles queriam viver como o mundo corintiano permitia que eles vivessem. Uma cidade promíscua, uma cidade idólatra. E eles queriam sentar na mesa com as suas multidões de pecados. E o apóstolo Paulo disse, entre vocês, por não saberem discernir o corpo de Cristo, por não aceitarem a sã doutrina, existem doentes e fracos. E o que eu tenho dito para vocês desde a semana passada e nas células, a maior marca de uma igreja que vive a sã doutrina, é uma igreja que está preparada para a segunda vinda de Jesus na terra. Uma igreja que vive a sã doutrina, ela não está atrelada e buscando as coisas dessa terra, mas é uma igreja que anseia que Jesus volte. É uma igreja que está preparada, é uma igreja que está vigilante para a volta de Jesus. Quantos estão me entendendo? Então abra comigo, 1 Coríntios 1:7. Eu vou correr porque eu sei que o meu tempo está escasso. 1 Coríntios 1:7. Uma igreja preparada para a volta de Jesus. Uma vez que nenhum dom espiritual lhes falte, enquanto esperam ansiosamente pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja contemporânea dos apóstolos, a igreja do primeiro século, era uma igreja preparada para a volta de Cristo. Tanto é que eles esperavam a volta de Jesus naquela geração. Eles não pensavam que nos dias de hoje, mais de 2000 anos depois, Jesus ainda não havia voltado. Uma prova é Atos capítulo 2, versículo 45. Uma igreja totalmente desprendida das coisas dessa terra. O texto bíblico fala que eles vendiam os seus bens e dividiam entre si. Isso é uma marca de uma igreja não comprometida com as coisas dessa terra. Ora, se eles estavam esperando Jesus naquela geração, por que eles teriam essas coisas? É claro que eles estão praticando também o mandamento do amor. Gonçalves, um teólogo, ele fala sobre isso. Ele fala que a igreja primitiva, ela vendia todas as coisas, distribuía entre si, porque eles esperavam que Jesus voltasse naquela geração. Jesus,
havia ressuscitado, morrido e ressuscitado há poucos anos, mas a igreja já estava na expectativa da volta de Jesus. Nós vamos perceber na teologia do apóstolo Paulo uma marca bem interessante. O apóstolo Paulo, na sua teologia, ele tem o já e o ainda não. O apóstolo Paulo entende que, quando Jesus veio à terra, ele estreou já o seu governo sobre a terra. Jesus já implantou o seu reino sobre a terra. O rei veio à terra. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala sobre o já. É isso que nós lemos em 1 Coríntios 1, versículo 7. Ele fala o seguinte: olha, vocês já têm os dons do Espírito na vida de vocês. Deus já estreou o seu governo aqui na terra. E ele fala sobre o ainda não. Como Jesus ainda não voltou, usufruam dos bens que ele deixou para vocês, mas esperem ele esperançosamente até a sua volta. O apóstolo Paulo, ele fala que nós podemos viver os dons aqui na terra, os benefícios dos dons aqui da terra, a comunhão, aquilo que nós cantamos, o corpo de Cristo que nós dividimos aqui entre nós, mas o seu reino, a sua plenitude, ainda não foi completada, consumada entre nós, porque ele não voltou ainda para buscar a sua igreja. Então nós vamos ver nas epístolas paulinas, e também Pedro fala, porque ele fala que a esperança viva é a ressurreição em Cristo Jesus. Nós vamos ver uma igreja contemporânea dos apóstolos que esperam Jesus naquela geração. Nós precisamos esperar Jesus nessa geração. Você pode dizer amém por isso. Mas para isso é necessário um comprometimento. Mas para isso é necessário uma igreja que vive esperando isso. Agora, nós precisamos ser uma igreja. Como eu falei a semana passada, que tem um anseio. Vamos lá. 1 de Coríntios, capítulo 16, versículo 21 até o 24. Irmão, vocês estão com calor? Daí a gente pode desligar o ar. Não? Vamos prestar atenção no texto. Escrevo isso com a minha própria mão. Saudações de Paulo. Paulo dizendo agora: quem não ama o Senhor, que seja amaldiçoado. Maranata. Vem nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. E que o amor esteja com todos, pois estamos unidos com Cristo. As cartas do apóstolo Paulo, elas eram ditadas. Paulo sentava na frente de um escriba, ditava todas as coisas, e esse escriba escrevia as cartas para Paulo. Só que, nessa parte da carta, nos versículos finais da primeira carta aos Coríntios, Paulo ele fala: a partir de agora sou eu que escrevo com o meu punho. É como se Paulo estivesse dizendo: preste atenção no que eu vou falar. Sou eu que não estou ditando apenas, eu estou falando. Sabe quando você quer dar atenção a alguma coisa? E Paulo ele fala o seguinte, e nós não vamos focar nessa exortação: quem não ama o Senhor seja anátema, amaldiçoado. Possivelmente Paulo estava falando aqui, porque o contexto dessa carta fala muito sobre a ceia do Senhor. Possivelmente ele estava falando sobre aqueles que estavam sentando à mesa e não cumprindo a sã doutrina, conforme muitos comentaristas falam. Mas o que nós precisamos prestar atenção aqui é na palavra Maranata. A palavra Maranata, ela não é uma palavra grega, e essa carta que Paulo escreveu foi no grego koiné, como todas as cartas do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Mas essa palavra Maranata, presta atenção em mim, é uma palavra em aramaico.
E essa palavra Maranata, ela é uma palavra que, dependendo do contexto da frase que você coloca, ela tem um sentido. Maranata pode significar: o Senhor veio, o Senhor virá, ou o clamor de Apocalipse capítulo 22, ora vem, Senhor Jesus. A igreja corintiana, como todas as igrejas, elas tinham um clamor no seu coração, tanto é que Paulo fala: quem anseia Jesus, vive a sã doutrina, não senta de qualquer forma na mesa de Cristo. Era um desejo do coração. Sabe de uma coisa? Alguns historiadores falam que um dos cumprimentos da igreja primitiva era a Maranata. Imagina que lindo você, ao invés de falar graça e paz, você fala: ora vem, Senhor Jesus, para o seu irmão. Era isso que a igreja primitiva fazia, era um anseio do coração deles. E outra coisa, conforme o dito daqui, conforme as doutrinas dos apóstolos, que não está na Bíblia, fala que toda vez que eles sentavam na mesa, eles falavam: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um dia nós vamos estar sentados na mesa do Cordeiro, e quando esse dia não chegou, sabe o que nós fazemos? Nós ansiamos por essa volta de Jesus. Gente, mas para nós vivermos esse anseio, é necessário uma postura. Não podemos ser uma igreja equivocada. Eu vou correr, tinha muita coisa para falar, mas você vai receber na célula. Olha só, Apocalipse capítulo 3, versículo 15, fala sobre Laodiceia. João escreve as palavras de Jesus: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Jesus, ele vem no contexto de uma igreja diante de tantas aberrações. A igreja de Laodiceia era rica. A economia de Laodiceia era uma economia bancária, era uma economia ligada ao têxtil, e também ali havia um grande centro médico. Possivelmente todos os irmãos laodicenses eram ricos. A soberba estava dentro deles, por isso que o Senhor, ele usa analogias para falar sobre o erro deles. Ele fala sobre o colírio nos olhos. Jesus, ele fala sobre o colírio nos olhos. Jesus fala sobre eles trocarem as suas vestes. Mas Jesus, ele também usa outra analogia sobre morno e frio, e jogar, lançar, vomitar da sua boca. Laodiceia recebia a sua água de um aqueduto subterrâneo. E a água de Laodiceia, ela vinha morna e suja. E todos aqueles que não conheciam e iam visitar Laodiceia, quando eles tomavam a água, eles vomitavam pelo gosto e porque era morna. Se fosse gaúcho não ia ter problema, porque a gente toma chimarrão, né, gente? Então Jesus, ele usa figuras que a igreja conhecia para confrontar os seus pecados. Sabe, igreja, o pastor Walter falava isso, eu já estava com todo esse sermão pronto ontem. Nós não podemos deixar que os costumes do mundo entrem na igreja. Se nós queremos viver a sã doutrina, nós precisamos ser um tipo de gente diferente do tipo do mundo, igreja. Uma igreja que se arrepende dos seus pecados. Uma igreja que não é conivente com os seus pecados. Uma igreja que se posiciona. Uma igreja que, se os pais são crentes, não deixa por exemplo, que o filho que é do mundo traga a sua namorada para dormir com ele em casa. Aquilo que o Senhor Jesus nos deu é inegociável. E a igreja de Laodiceia, por não se posicionar, era uma igreja morna. Esse que era o perigo. Jesus disse: sabe qual é o problema de vocês? Vocês não são frio para que eu possa esquentar, e não são quente para mostrar que são fiéis a mim. O problema de vocês é que vocês são assim, mais ou menos, crente Raimundo. Já ouviu falar?
pé na igreja, outro no mundo. Esse era o problema. Uma igreja que não anseia por Jesus vive dessa forma. Nós vamos ver que a maioria das 7 igrejas que Jesus envia as cartas em Apocalipse, 6 delas não passam. Olha para mim. O Senhor mostrou juízo por essa igreja, mas o Senhor mostrou a sua graça. Depois que o Senhor Jesus apontou todos os erros dessa igreja, o ministério já pode subir. Não suba ainda, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar. Ou, se vocês conseguem fazer andar e prestar atenção ao mesmo tempo, faz isso. Presta atenção. Jesus, ele usa um título para ele. Depois que o Senhor corrige, fala dos erros de Laodiceia, ele fala, assim diz os pastores lembram de como Jesus se chamou para Laodiceia? Assim diz o Amém. A palavra Amém é um acrônimo da língua hebraica, sabia? Sabe o que é o acrônimo? É uma junção de letras. Não teria por que Jesus falar, assim diz o assim seja. Sabia disso? A palavra Amém é acrônimo de uma palavra hebraica. El, Melech, Neeman. Que tem um significado. Deus é rei. Justo e confiável. Para cumprir aquilo que Ele prometeu. O Senhor estava dizendo, pode subir agora. O Senhor estava dizendo para a igreja de Laodiceia, não importa se vocês erraram, o que eu quero de vocês, a partir de hoje é arrependimento, porque eu sou justo e fiel para consertar os seus caminhos e ainda ter todas as promessas sobre a sua vida. Igreja, nós precisamos ser esse tipo de igreja, que é uma igreja maranata, que anseia a volta de Jesus. Cada manhã que você colocar os seus pés no chão, quando você levantar da sua cama, dentro do seu interior precisa estar, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu preciso viver esse dia como se fosse o dia da volta do meu amado. Mas para isso nós precisamos viver a sã doutrina, igreja. Nós não podemos mais, Paulo continua falando a Timóteo, agora no capítulo 4 e no versículo 3, ele diz o seguinte, as pessoas irão buscar mestres que afagam o seu coração com seus pecados, dizendo que você pode pecar, isso não é sã doutrina. A sã doutrina, ela confronta você. Eu vou usar o exemplo, não vou falar quem é, mas essa pessoa vai saber, se souber, me perdoe. Tem uma irmã muito amada, todos são amados por mim, mas uma dessas amadas, essa semana passada, descobriu que tinha pedras no rim. Eu não sei, eu não me disse, mas certamente o médico disse para ela, você está comendo muito sal? Você está tomando muita Coca-Cola? Coisas que são boas, mas que comprometem aquilo que é são. Certamente ele disse, a partir de hoje, menos sal. A partir de hoje, mais água. Tudo o que é são, para continuar são, requer sacrifícios, negações. Eu pergunto para você nessa manhã, o que tem comprometido aquilo que é são na sua vida? É como um todo, o ato de você não perdoar compromete a sua sanidade.
O ato de você não amar compromete a sua sanidade. Você é esse tipo de gente diferenciada que espera a volta de Jesus.